Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. No último vídeo, a gente estudou um fundo bem grande, bem diversificado, multi-imóvel, multi-inquilino, que foi o HGLG, né? O CSHG Logística é o nome dele. Hoje a gente vai quase que em sentido totalmente contrário. A gente vai estudar um fundo bem pequeno, com uma área total de cerca de apenas 6 mil metros quadrados, bem poucos inquilinos, não chega a ser monoinquilino, mas tem bem poucos inquilinos, que é o The One, o ONEF 11. É um fundo que já tem algum tempinho de bolsa, então já dá para a gente estudar ele com um pouco mais de conforto e tranquilidade. Então, vamos estudar ele um pouquinho? Bom, então vamos lá para a página do fundo. A gente digita aqui um pedaço do código ou do nome dele e já aparece aqui para a gente. A gente pode ver aqui, então, na aba Básico, algumas informações iniciais sobre ele. A gente vê que ele é um fundo que já tem aí 7 anos de vida, ele é de 2012, então já tem um bom histórico para a gente estudar. É um fundo bem pequenininho, conforme eu falei, com cerca de 6 mil metros quadrados de área bruta locável. Hoje nós temos facilmente fundos acima de 200 mil metros quadrados e ele tem apenas 6. Ele é gerido e administrado pela Rio Bravo. E por que ele é tão pequenininho? Vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial dele. O patrimônio dele hoje é de apenas 100 milhões de reais, 101 milhões de reais. Enquanto hoje a gente tem fundos que já passam de 1 bilhão de reais e vários têm 200, 300, 500 milhões de patrimônio, ele tem apenas só 100 milhões. O valor de mercado hoje está sendo negociado um pouquinho acima disso. Valor patrimonial do metro quadrado da ordem de 16 mil, quase 17 mil reais. A gente pegando aqui o histórico, a gente vê a evolução desse patrimônio, que está bem coerente com o mercado de lajes corporativas, que é onde ele atua. Onde durante aí, de 2013 até 2016 nós fomos tendo os imóveis sendo reavaliados para baixo, conforme as taxas de juros do mercado foram subindo e o pessimismo do mercado reinava. E desde então, desde aí de meados de 2016, a gente já vê os imóveis sendo reavaliados para cima graças ao otimismo do mercado. E esse fundo, basicamente, sempre foi negociado aí há algum tempo já, sempre é um pouquinho acima do valor patrimonial. Lá em 2016 era bem mais justinho, ou até com pequeno deságio, mas já há algum tempo ele vem sendo negociado com ágio e hoje ele continua sendo negociado com ágio. Vamos agora entender por que ele é tão pequeno. Vamos clicar na aba Ativos e a gente vai ver, ele só tem um único imóvel, que é o edifício The One. Claro, tudo na cidade de São Paulo, né? O imóvel como um todo, né? O edifício fica em São Paulo. E vejam o seguinte, ele possui participação no empreendimento apenas de 44%. Ele não tem o imóvel inteiro, ele tem apenas alguns andares. A gente pode até ver algumas fotos aqui do imóvel, que é realmente um imóvel AAA, foi recentemente reformado, inclusive mesmo sendo novo, ele passou recentemente por uma pequena reforma na recepção, por exemplo. Então, é um imóvel que vem sendo muito bem cuidado. Claro, como ele é pequenininho, ele também não tem muitos cotistas. Hoje, ele tem 1.500, 1.600 cotistas, e olha que subiu bastante, porque até um ano atrás ele tinha 1.000 cotistas apenas, aumentou em 50% em um ano, mesmo assim apenas 1.500 cotistas, o que é compatível com a realidade dele, é um fundo pequeno. E quando a gente vê aqui na liquidez, a liquidez, claro, também é restrita, não tem tantos negócios acontecendo por dia. A gente vê que acontecem aí 300, 400 negociações por mês. Se a gente pensar que um fundo, um mês tem cerca de 20 dias úteis, 22 dias úteis, quer dizer que na verdade teve 20 negócios por dia na média. E uma média diária de movimentação aqui ao longo dos meses, né, de às vezes até menos de 50 mil reais
movimentados. Então é um fundo bem pequeno, tem uma liquidez um pouquinho mais apertada, então de repente quem vai entrar com uma posição um pouco maior pode sentir um pouquinho de dificuldade em entrar, porque acaba deslocando um pouco o preço, mas dá para entrar devagarzinho, dá para entrar tranquilo. Do ponto de vista de vacância, a gente vê que hoje o imóvel está 100% ocupado. E na verdade, se a gente pegar aqui um gráfico histórico, desde lá de 2013, ok, aqui foi quando o fundo começou. Mas passado esse período, praticamente o fundo sempre teve 0 de vacância. Durante um pequeno período aqui chegou a 10%. E sempre com 0% de vacância. Esse, sem dúvida, é uma das principais qualidades da gestão desse imóvel, o controle de vacância. E isso acaba tendo relação com o histórico da distribuição de dividendos. Por quê? No momento, às vezes, de crise, para você manter o imóvel ocupado, você tem que dar desconto no aluguel. Vou só tirar esses primeiros meses aqui, que os primeiros meses de um fundo tem sempre alguma eventualidade, um pagamento maior, uma amortização de algum valor não utilizado. Então eu vou pedir a licença de excluir esses primeirinhos meses. E a gente está pegando aqui então, desde aqui de julho de 2013 até hoje. Vejam que quando houve a crise, 14, 15, 16, para você manter o fundo, o imóvel bastante ocupado, você tem que baixar preço. Então daqui para cá houve uma queda, aqui houve um pequeno período de vacância e agora ele vem conseguindo aos poucos recuperar as quedas que teve de distribuições lá atrás. Hoje ele está distribuindo 72 centavos por cota, que é praticamente o máximo que ele já distribuiu, exceto aqui um mês. Sem dúvida que deve ter sido algum tipo de multa, tanto é que foi logo depois quando o fundo entrou em vacância. Vacância de 10% também não é praticamente nada. E a gente vê que hoje, por exemplo, analisando os últimos 12 meses, em comparação a preços de hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 10 de abril, o fundo tem distribuído em 12 meses 5,7% em dividendos, né? Em proventos para os cotistas. Eu vou mostrar uma coisinha aqui no relatório. A gente entra aqui em comunicados. Esse fundo também é bastante importante. Ele tem a área do espaço RI. A gestora, que é a Rio Bravo, permite que você envie perguntas diretamente aqui pelo site. Só entrar na página específica, postar a sua pergunta aqui e a equipe da Rio Bravo responde. E vocês veem que responde bastante rápido. Aqui, por exemplo, houve uma solicitação, uma questão às 10 horas da noite de um dia. Obviamente a Rio Bravo já estava fechada. No dia seguinte, antes das 10 horas da manhã, já estava respondido. Então, o pessoal da Rio Bravo, em todos os fundos, eles mantêm o espaço RI aberto aqui no Clube FII e respondem com bastante velocidade. Entrando aqui na parte de comunicados, claro, a gente pode ver qualquer comunicado que tenha na história do fundo aí desde o início de 2016, quando esse sistema da bolsa foi implementado, mas a gente pode entrar aqui direto aqui já nesses resumos. Último fato relevante, último relatório, último informe mensal, último informe trimestral. Entrando aqui no último relatório, já abre direto. Lembrando que quem é assinante tem acesso a essa informação online. Quem não é, consegue consultar esses documentos com 4 horas de defasagem, ou seja, basicamente já tem a informação no mesmo dia, só não tem na mesma hora. E a gente tem aqui a explicação, então, da questão dos dos inquilinos desse fundo, que é um fundo, a gente pode ver a vacância dele sempre zerada, e ele tem hoje uma pequena vacância projetada de 10%. Aqui a gente vê o cronograma de vencimentos e de revisionais. Ele não tem vencimento para esse ano de 2019, mas ele tem 80% da sua área com vencimento para 2020. Aluguel de escritório geralmente de 5 anos, então acaba que isso aproxima um pouco os vencimentos. O fundo, qualquer prédio comercial trabalha com vencimentos mais curtos do que, por exemplo, uma operação de logística, que geralmente é atípica, com 10 anos e tudo mais. Então, a gente vê que o fundo tem 44% desse empreendimento, que são, então,
o primeiro andar, o segundo andar, o sétimo andar e o 10º andar. Esses são os inquilinos, então a gente vê que ele tem bem poucos inquilinos. Hoje ele tem apenas 4 inquilinos. A Turner, que pega 2 andares inteiros, né? Cada andar pode ser subdividido em até 4 conjuntos. No caso, a Turner pega 2 andares inteiriços. A Italac pega meio andar. Tem um inquilino que anunciou desocupação para junho, que pega a outra metade desse andar. E o Banco do Brasil, que pega um andar inteiro, que é o 10º andar. E como que o fundo consegue ter esse bom controle da vacância? Principalmente conhecendo o seu mercado, sabendo o preço que dá para poder pedir pela área alugada, sabendo negociar com os inquilinos e às vezes até sabendo jogar duro com o inquilino. Quero deixar um caso aqui que talvez seja emblemático, talvez único na história dos FIIs. Há algum tempo atrás, um inquilino queria que baixasse o aluguel. Ele dizia que o aluguel estava muito caro. E o fundo disse que não. O gestor falou que não. O preço está correto. Pode pesquisar o mercado. Esse é o preço. E é o preço que a gente vai continuar cobrando. Negociaram, regatearam. O inquilino falou, olha, se você não baixar, eu vou ter que sair. O fundo falou, porta da rua, serventia da casa. O inquilino, então, honrou a sua palavra e assinou uma carta de rescisão pelo contrato de locação. Ele tinha 3 meses ou algum período parecido para poder entregar as chaves, para poder desocupar o imóvel. O fundo recebeu aquela carta e foi ao mercado, foi arrumar novos inquilinos. Como ele tem conhecimento do preço adequado de mercado, rapidamente ele conseguiu um novo inquilino. Tão rápido, mas tão rápido, que o inquilino antigo ainda não tinha nem saído. E o fundo, já para amarrar o negócio, para que o inquilino novo não saísse, não desistisse, já foi assinado um contrato de locação. Amarrando o novo inquilino, dizendo, olha, ok, quando esse aqui sair, ele sai na data tal, ele saindo, você já entra e você já começa me pagando aluguel daqui e vamos para frente. E foi isso que aconteceu. Ou seja, um fundo que, antes que o inquilino saísse, ele já tinha quase colocado o outro. Só não tinha colocado, tinha que esperar o cara sair. Mas isso mostra que são gestores que conhecem o seu mercado e sabem os preços certos, sabem a hora de aliviar e sabem a hora de apertar. Agora, claro, sempre é importante lembrar, se trata de um fundo monoimóvel e um fundo que não tem nenhum controle sobre o condomínio. Ele não é dono do prédio todo, nem sequer da maioria da área. Então, se o gestor entender que é adequado fazer algum tipo de melhoria ou mudar alguma coisa no imóvel, ele precisa apresentar isso numa assembleia de condomínio, onde ele vai ter 44% dos votos, mas ele não vai ter a decisão. É diferente, por exemplo, do HGRE, que a grande maioria do portfólio dele, ele tem ou 100% ou pelo menos um percentual muito significativo. O The One tem 44%. É bastante coisa, mas ele não é sócio majoritário, não é um condômino majoritário. E além disso, como ele não tem todos os andares, pode ser que em algum momento ele sofra uma concorrência por parte do dono de outro andar, que também pode estar com uma área vaga, com uma laje vaga. Então, a gente não tem informações sobre como é a vacância ou não do prédio como um todo. A gente tem a vacância apenas do fundo, da área do fundo, e o pessoal da Rio Bravo vem tendo uma performance exemplar no que tange a isso. Mas a gente sempre precisa lembrar que a concorrência pode acontecer dentro do próprio prédio até, que é sempre uma concorrência bem mais pesada, porque obviamente são andares absolutamente iguais. A gente só vai discutir preço aqui. Tá bom? Espero que isso ajude vocês a tomarem as suas decisões. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você seja avisado quando saírem os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!